Olá, vamos demonstrar como funciona o relatório de comissões nas vendas realizadas dentro do modo comandas ou mesa dentro do sistema controle na mão. A gente tem que entender que existem dois cenários para apontar as comissões de um garçom. A primeira seria o garçom utilizando um smartphone, com o app do controle na mão. No modo comandas, ele se logou com o usuário e senha dele, aí ele vai fazer a venda e vai receber a comissão sobre aquela venda. Para que ele possa receber a comissão, eu vou mostrar aqui para vocês, no cadastro de usuários, como deve estar. Eu vou pegar aqui o usuário básico, vou editar. Eu coloquei aqui percentual da taxa que irá para o garçom. Tá vendo? Aqui eu tenho percentual da comissão sobre as vendas. Isso aqui é para as vendas no frente de caixa. Isso aqui é o percentual da taxa que vai para o garçom. Aqui, se eu colocar 100% da taxa, significa que se a taxa é 10%, ele vai receber 100% dela. Se eu colocar 80% da taxa, se a taxa é 10%, ele vai receber 8%. Ok? E vou salvar. Essa é a primeira coisa. Eu tenho um outro cenário, que é quando eu tenho um computador ou um terminal de lançamento, seja ele um tablet ou um computador, e vários garçons vão usar, e eu preciso perguntar a cada venda quem é o garçom que realizou aquela venda. Para fazer isso, eu tenho que criar um usuário para esse terminal. Então, eu tenho aqui um usuário que eu chamei de terminal, que é esse aqui, terminal@ci.com.br, que nesse usuário, ele pode ser administrador, operador, as regras você vai querer pôr no terminal. Eu tenho que marcar essa flag, controla atendente na comanda. Se eu marcar essa flag, toda vez que uma venda no comandas for realizada nesse terminal, o sistema vai perguntar quem é o garçom. Então eu coloquei isso aqui, eu vou salvar e vou deslogar aqui e vou logar como se aqui fosse um terminal com aquele usuário. Então, terminal@ci.com.br @ci.com.br. Ok, vou pôr a senha dele aqui. Agora eu loguei como se fosse um terminal. O que vai acontecer aqui? A hora que eu for em vender... vamos fazer a avaliação do sistema aqui, que é a primeira vez que eu loguei. A hora que eu for em vender, abrir o PDV com esse usuário, habilitar a opção comandas e realizar uma venda na comanda, o que o sistema vai fazer? Eu vou vender aqui, por exemplo, na comanda 60. Então, eu vou criar a comanda 60, vou adicionar, vou fazer uma venda de uma Coca-Cola, por exemplo. Ok. Só para a gente visualizar a comissão, eu vou pôr várias Coca-Colas aqui. Vamos por 20 Coca-Colas. Aí. Legal. Então deu um valor de R$ 20 ali, porque minha Coca-Cola está cadastrada como R$ 1. A hora que eu for salvar e imprimir essa comanda, ele pergunta quem é o vendedor. Eu sei que o básico, o código dele é 3. Então eu vou dar salvar. O sistema está configurado para imprimir em PDF, ele pediu a impressão, ok. Nós realizamos a comanda 60 e colocamos com o vendedor básico. Se outro garçom entrar na comanda 60, colocar que vai fazer um novo pedido, vender uma cerveja aqui, a hora que ele for salvar e imprimir, vai perguntar de novo quem é o usuário. Eu posso pôr aqui, o usuário não, o garçom, posso pôr e salvar. Beleza, eu usei pessoas diferentes na mesma comanda. Neste momento, quando eu for lá no relatório, dentro do retaguarda, e for olhar relatório, comandas vendas a prazo, e aplicar um filtro aqui de comissão, ou comissão com base na venda, ele vai me trazer as informações. Nós vamos entender. Comissão
é quando eu quero saber a comissão independente se ela foi paga e teve taxa de serviço ou não. Ou seja, ele lançou um produto na comanda, ele vai ganhar comissão. Comissão com base na venda é apenas se aquela comanda foi paga e se teve taxa de serviço cobrada. Tá certo? A nossa comissão não foi paga. Então, se eu pegar aqui o comissão e aplicar o filtro hoje, ele trouxe para mim as duas vendas que nós fizemos, com o usuário básico, valor de R$ 20, comissão de 10%, vai receber R$ 2, tudo direitinho. Se eu pegar a do usuário 1 que eu pus, também, ó, valor total R$ 12, que era a cerveja, comissão de 10%, 1,20, tudo certinho. Mas se eu pegar o filtro comissão com base na venda e aplicar o filtro, não aparece nenhuma. Por quê? Porque aquela comanda não foi paga. Agora, se eu for lá na comanda 60, fizer o pagamento da comanda, vejam que ele está cobrando taxa do garçom, tudo direitinho. Avançar, definir o pagamento e concluir. Ok, a comanda 60 for paga. Quando eu entrar nesse relatório novamente, usar o filtro comissão com base na venda e aplicar o filtro, ele passa a mostrar porque agora essa comanda foi paga e teve taxa de serviço cobrado. Então, a diferença entre os dois é o que é só comissão, lançou o produto, ganha comissão independente se pagou e se teve taxa de serviço ou não. Comissão com base na venda, lançou o produto, ele tem que ter pago a comanda e tem que ter sido cobrado o serviço, ou seja, se não cobrar serviço, não vai apresentar a comissão. Outra forma de nós vermos isso é no Analytics. Eu clico no CNM Analytics, vou na análise geral, estou pegando da data de hoje, veja que tem uma taxa de garçom de 3,20 aqui. Quando eu clico sobre o nome taxa de garçom, ele apresenta para mim total das taxas, a quanto foi no administrador. Se eu quisesse pegar um outro vendedor, eu posso vir aqui e selecionar o vendedor básico. E a hora que eu aplicar o filtro, ele vai mostrar a comissão do vendedor básico. E aqui embaixo ele mostra os produtos e todos os dados. Então, essa que vem do Analytics é só quando também a comanda foi paga e teve taxa de serviço. Ok? Obrigado.